Fala time, pra quem não me conhece eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da quarta-feira, dia 15 de outubro. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem, vinheta! Time, quarta-feira, chegamos aí ao final de mais uma data FIFA e hoje a gente tá cheio de jogo do Campeonato Brasileiro. E claro que eu separei o melhor pra vocês. Então, se puder, deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã, além das análises, eu também trago um melhor palpite e um palpitão pra vocês. Tá combinado? Bora! E vamos lá, antes do Campeonato Brasileiro, eu separei duas partidas aqui da Liga dos Campeões Futebol Feminino, tá bom? Roma contra o Barcelona. Vamos lá. Essa equipe do Barcelona é forte pra caramba e provavelmente deve vencer a partida, mesmo jogando fora de casa. E também temos duas equipes extremamente overgoals. Então, já dá para pensar aqui em pelo menos um gol no primeiro tempo, jogo para 2, 3 gols e um possível ambas marcam. Fechou? 16 horas, mais um jogo de Liga dos Campeões feminina, o Chelsea jogando contra o Paris FC. Chelsea que tropeçou na estreia e empatou com o Twente, jogando fora de casa, mas essa equipe feminina do Chelsea é muito forte. Vai jogar em casa, tem tudo para ganhar. Pré-live, vitória do Chelsea, jogo para pelo menos 2 gols. E vamos lá, 19 horas, Campeonato Brasileiro, o Palmeiras recebendo o Bragantino. Palmeiras, líder da competição, jogando contra o Bragantino, que vem no meio da tabela, nono colocado. Puxando o Race, o Palmeiras em casa, dos 5 últimos jogos, venceu todas as partidas, mercado de gols muito forte. O Bragantino, como visitante, perdeu 4, empatou 1, mercado de gols também muito forte. Pré-live não tem o que inventar. Vitória do Palmeiras, partida para mais de 1,5 gols. Probabilidades aí na tela. Probabilidades na tela aí para Palmeiras e Bragantino. Jogo para 2 gols, 80%. Gol no primeiro tempo, 90%. Primeiro tempo em alta intensidade, gol já no primeiro tempo. Escanteios, Palmeiras 5, jogando em casa. Bragantino 3,9. Cartões, Palmeiras 1,2, média baixa do Verdão. Bragantino 3,4. E vamos lá, 19h30, ainda no Brasileirão, o Botafogo recebendo o Flamengo, clássico na área aqui. Flamengo vice-líder e o Botafogo vem na 5ª colocação. Time, é o seguinte, se o Flamengo ainda sonha com o título brasileiro, não pode perder do Botafogo, tá certo? Pelo menos um empate, até porque eu acho que o Palmeiras vai ganhar do Bragantino. Se a gente puxar aqui a race das equipes, o Botafogo em casa empatou 2, ganhou 3. O Flamengo fora, perdeu 1, ganhou 3, empatou outra. No histórico, o Flamengo, mesmo jogando fora de casa, tem aqui um favoritismo, tá? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 vitórias para o Flamengo e só 1 vitória para o Botafogo. Então, pré-live, mesmo sendo um clássico, pensando em resultado, dupla hipótese Flamengo. Fechou? E vamos lá, probabilidades aqui na tela para Botafogo e Flamengo. Jogo para 2 gols, 65%. Jogo para menos de 4 gols, 85%. Pré-live, o menos de 4 gols chega mais forte. Escanteios, Botafogo 6 de média, Flamengo 4,9. Time, final do primeiro tempo. Esse jogo 0-0 em alta intensidade, um escanteio no final do primeiro tempo com alta probabilidade aí de acontecer, tá beleza? Cartões, Botafogo 2,2, Flamengo 2,3, é um clássico, jogo importantíssimo, pelo menos um cartão para cada equipe. 20 horas ainda no Brasileirão, o Mirassol recebendo o Internacional. Mirassol que vem na 4ª colocação e o Inter é o 15º colocado. Vamos dar uma olhadinha na race. Mirassol em casa, dos 5 últimos jogos, 3 vitórias, 2 empates. Uma coisa interessante do Mirassol, jogando em casa, é uma equipe que geralmente faz gols, tá? O Inter fora, perdeu 3, empatou 1, só ganhou 1 partida. E é uma defesa que geralmente sofre gols. Então vamos lá. Pensando aqui em resultado, dupla hipótese Mirassol. Pensando em gols, pelo menos um gol do Mirassol na partida. Over meio gol, Mirassol.
Probabilidades aí na tela. Probabilidades na tela para Mirassol e Inter. Jogo para 2 gols, 90%. Probabilidade alta para gols aqui, tá? Gol no primeiro tempo, 80%. Mesmo cenário. Primeiro tempo em alta intensidade, 1 gol já no primeiro tempo. Escanteios. Mirassol 5.9, Inter 3.7. Final do primeiro tempo, se o gol ainda não saiu e a partida está em alta intensidade, 1 canto no final do primeiro tempo. Cartões, Mirassol 1.7, Inter 2.4. Vamos lá, 2 jogadores aqui que eu gosto para finalização e chute a gol. Pelo lado do Mirassol, o lateral esquerdo, Reinaldo, e pelo lado do Inter, Alan Patrick, claro, se estiverem em campo como titulares. Fechou? Time, às 20 horas, Campeonato Brasileiro Série A, o Sport recebendo o Ceará. Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês probabilidade de gols, vamos lá. 2 gols na partida, 45%, menos de 4 gols no jogo, 70%. Eu, particularmente, não gosto de nenhuma das duas possibilidades. Escanteios, aqui pode ser bacana. O Sport tem uma média de 5.8 em casa, é uma média interessante. O Ceará fora, 3.1. E o Ceará, jogando como visitante, ele cede 5.5 escanteios. Então aqui dá pra gente pensar num primeiro tempo com mais escanteios pro Sport e também uma race 3 cantos Sport. O Sport fazendo 3 escanteios primeiro que o Ceará. Se a gente puxar aqui probabilidade de race 3 cantos, o Sport ele ganha a race 3 cantos em casa em 80% das vezes. E o Ceará jogando fora, ele perde a race 3 cantos em 70% das vezes, tá beleza? Outra alternativa aqui ainda falando de escanteio, final do primeiro tempo. Jogo 0 a 0 em alta intensidade, 1 escanteio no final do primeiro tempo e também final do segundo tempo, o jogo ainda em aberto, 1 escanteio no final do segundo tempo. As duas alternativas com probabilidade alta. E cartões eu também gosto. Sport 2.4, Ceará 2.4, pelo menos 1 cartão para cada lado. Time, prováveis escalações aqui para Sport e Ceará. Vamos lá. 2 jogadores aqui para finalização chute a gol. Pelo lado do Sport, o Derek Lacerda. E pelo lado do Ceará, Pedro Raul. Fechou? 21h30 ainda no Brasileirão, o Atlético Mineiro recebendo o Cruzeiro. Cruzeiro que vem na 3ª colocação, tem um jogo a mais que o Flamengo e que o Palmeiras. E o Galo vem na 14ª colocação com 32 pontos. O Galo precisa pontuar para evitar zona de rebaixamento e também tentar aqui uma vaga de Sul-Americana, tá certo? Jogo importantíssimo aí para as duas equipes. Aqui é um baita clássico de altíssima rivalidade. O momento do Cruzeiro é um momento mais tranquilo, mas é clássico e o Galo vai jogar em casa. Pré-live, não vejo favoritismo aqui para nenhum dos dois lados, tá bom? Se a gente for pensar em gols, eu vejo uma partida aqui para menos de 4 gols. O Galo em casa, dos 5 últimos jogos em 4, menos de 4 gols. O Cruzeiro jogando fora, dos 5 últimos jogos, todas as partidas, menos de 4 gols. E no histórico, dos 5 últimos jogos com o mando do Galo, apenas um jogo estourou os 4 gols, que rolou um 2-2. As demais partidas, todas elas, menos de 4 gols. Então, pré-live, uma partida aqui para menos de 4 gols. E claro, cartões. Clássico de alta rivalidade. Cartão deve comer solto. Pelo menos um cartão para cada equipe, 2 ou mais cartões para cada equipe e um possível cartão vermelho. Probabilidades aí na tela. Probabilidades na tela para Atlético Mineiro e Cruzeiro. Jogo para 2 gols, 65%. Jogo para menos de 4 gols, 90%. Pré-live, uma partida aqui com menos de 4 gols. Escanteios, Atlético Mineiro 4.4, Cruzeiro 4.5. Cartões, Galo 2.8, Cruzeiro 2.9. Como eu comentei com vocês aí, né? Pelo menos um cartão para cada equipe, 2 ou mais cartões para cada equipe e um possível cartão vermelho. 21h30, o Fortaleza recebendo o Vasco. Vasco que vem na 11ª colocação, meio de tabela, e o Fortaleza na 18ª colocação. Time pré-live, para resultado e gols aqui, eu tô fora. Talvez finalização do Vasco no primeiro tempo seja um caminho interessante. Deixa eu mostrar para vocês. Vamos lá. Separei aqui o Vascão jogando o Campeonato Brasileiro fora de casa. Média de finalização do Vasco no primeiro tempo. Vamos lá. 9, 4, 8, 14, 6, 5, 8, 7, 5, 5. Time, o mínimo que o Vasco finalizou no primeiro tempo foram 4 vezes contra o Fluminense. Esse é o número mínimo.
Então aqui, jogando contra o Fortaleza, fora de casa, eu quero pelo menos 4 finalizações do Vasco no primeiro tempo. Mais de 3,5 finalizações Vasco no primeiro tempo. E aí a gente pode pensar também em pelo menos um escanteio para o Vasco no primeiro tempo. Eu já vou mostrar o Vasco fazendo escanteios fora de casa, a média tudo certinho, tá bom? Então, para finalização, mais de 3,5 finalizações Vasco no primeiro tempo. E vamos lá, apenas para complementar aqui o nosso estudo, vamos dar uma olhadinha em gols, escanteios e cartões. Gols, mais de 2 gols na partida, 70%. Menos de 4 gols na partida, também 70%. Escanteios, Fortaleza, 7,4 de média, média boa. E o Vasco, 5 escanteios por partida jogando fora de casa. Também tem uma média bacana. A média do Vasco no primeiro tempo, 2,6. Por isso que eu falei, mais de 3,5 finalizações Vasco no primeiro tempo e pelo menos um escanteio Vasco no primeiro tempo. Tá beleza? Cartões também pode ser bacana. Fortaleza 3,5, média alta, e o Vasco 2,1. Um cartãozinho aí para cada lado. E vamos lá, jogadores aqui para finalização e chute a gol. Pelo lado do Fortaleza, o Lucero e também o Breno Lopes. Pelo lado do Vasco, o Ryan e o Coutinho. Fechou? E vamos lá para fechar, 21h30, Campeonato Brasileiro, o Santos jogando contra o Corinthians. Primeiro, vamos falar de gols. Jogo para 2 gols, apenas 55%, probabilidade baixa. Jogo para menos de 4 gols, 85%. Pré-live, uma partida aqui para menos de 4 gols, tá beleza? Escanteios. O Santos tem uma média em casa de 6,4, o Corinthians jogando fora 4,1. Cartões, Santos 2,6, Corinthians 3. Pelo menos um cartão para cada equipe. Time, vamos lá. Ponto importante aqui. Pelo lado do Santos, o Neymar não joga. E pelo lado do Corinthians, provavelmente o Hugo e o Memphis Depay também estarão fora, tá beleza? Ambos aí jogando por suas seleções. Vamos dar uma olhadinha nos jogadores. E vamos lá. Um Santos sem o Neymar, jogadores que a gente pode pensar aqui para finalização e chute a gol. Guilherme e o Rolhézer. Pelo lado do Corinthians, sem o Depay, Yuri Alberto e também o Guinegão. Para desarmes, pelo lado do Corinthians, o Bidon. Desarmes, pelo lado do Santos, o Zé Rafael. Fechou? E vamos lá, como é que ficou o meu melhor palpite pro dia de hoje? Jogo entre Palmeiras e Bragantino. Palmeiras jogando em casa, vitória do Palmeiras. Atlético Mineiro e Cruzeiro, jogo para menos de 4 gols e meio e um cartão para cada equipe. Meu palpite é esse. Ontem tivemos mais de 200 comentários, aí vocês já sabem. Solta o palpitão. Bora! E bora de palpitão, vamos lá. Fortaleza e Vasco, primeiro tempo, mais de 3,5 finalizações Vasco e pelo menos um escanteio pro Vasco no primeiro tempo. Botafogo e Flamengo, dupla hipótese Flamengo. Mirassol e Internacional, pelo menos um gol do Mirassol na partida. E para fechar, Palmeiras e Bragantino, Reis e Três Cantos Palmeiras. O Palmeiras fazendo 3 escanteios primeiro que o Bragantino. Esse é o meu palpitão para hoje. Time, uma coisa importante. No grupo gratuito, eu vou deixar uma condição espetacular. Quem não está lá, tá no primeiro comentário fixado. Clica e chega junto. Tem uma condição espetacular. Você vai ver. Clica e chega e depois você me agradece. Forte abraço nada, calma. Já deixou a curtida? Fez aquele comentário? Agora sim. Forte abraço, te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui.